Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria, professor Celso falando com vocês, prazer ter você aqui para a gente trocar uma ideia, né, a respeito aí, né, vamos dar continuidade ao assunto sobre a ditadura civil-militar, tá bom? Caso você não seja inscrito, por favor, considere aí fazer a sua inscrição, ficarei extremamente honrado com a sua inscrição. Lembre-se também de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas aí para que a gente possa espalhar a palavra do conhecimento aí, né? Que afinal de contas, né, conhecimento é a base para a liberdade, né? E eu, na condição de professor, eu me esforço bastante para isso, tá? Teve o hiato, né? Eu estou resolvendo aí questões relacionadas ao meu mestrado, né? Eu entreguei a parte final da dissertação do meu mestrado e eu recebi a devolutiva de que ainda falta coisa para fazer, então é muito complicado isso aí, né? Eu começo até a repensar muita coisa a respeito disso, né? Mais importante é que eu tô tentando, tô terminando, eu espero que dê tudo certo e torcer para que é uma professora, né? Que a professora doutora que está me orientando, ela concorde com tudo que eu escrevo agora nesse processo. Mas, enfim, né? Assuntos aleatórios à parte, vamos conversar um pouquinho sobre o finalzinho do período da ditadura militar, né? Nós havíamos parado no governo do Médici, né? Então, vamos só pegar aí, fazer uma pequena recapitulação, né? Então, nós temos, né, início da ditadura 1964, fim das eleições para presidente, fim das eleições para governador, fim da eleição para prefeito de capital, né? Depois nós teremos um outro ato institucional garantindo uma nova Constituição, e aí nós teremos, então, com o presidente Costa e Silva, o AI-5, né, que é o fim das liberdades individuais. Mais para frente, né, com o presidente Médici, nós teremos aí aquele movimento ufanista no Brasil, né, o famoso Brasil Ame ou Deixe, né, atrelado ao famoso programa econômico, né, chamado Milagre Econômico, que de certa forma ele será sim um milagre, ele vai funcionar, ele vai dar certo, porém, né, às custas aí do aumento da pobreza e da desigualdade. Muitos setores da economia vão ganhar dinheiro, né? Mas o único setor que não vai se dar muito bem com isso é a classe trabalhadora, que vai ter o seu salário, vai sofrer um arroxo salarial, né? Para quem não sabe o que é arroxo, é um aperto salarial, e que não vai dar muito certo, né, nesse esquema aí, né? A gente vai ter a crise do petróleo em 1973, ainda no governo do Médici. Isso vai, de certa forma, atrapalhar um pouquinho a vida do governo brasileiro, que vai ser forçado, então, a criar um programa que salve, nesse caso, a indústria automobilística, que foi uma das maiores investidoras no setor industrial brasileiro, tá? E aí vai ter o programa Proálcool, que nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, tudo bem? Falei para vocês também, né, daquele esforço danado, né, em 1970, que foi do governo do Garrastazu Médici para que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo de 1970, né, o que realmente aconteceu, justamente para dar aquele ar de patriotismo ao brasileiro, que é uma coisa que realmente falta, assim, né? A ideia de ser patriota hoje no Brasil, ela é meio confusa, né? As pessoas não entendem muito bem o que é ser patriota e acabam pendendo para o lado muito mais de extrema direita, né, ou de ultradireita, vamos dizer assim, ultraconservador, e acaba sendo até, de certa forma, meio fascista. Mas isso aí, a gente já trocou ideia a respeito disso em direita e esquerda, mas a gente pode conversar um pouquinho mais em outras aulas, tudo bem? Então, o governo Médici, ele acaba com alvo de denúncias de violação de direitos humanos, até porque isso, infelizmente, não tem como negar, né, que não aconteceu, né? Tivemos problemas aí com relação, principalmente porque foi uma época em que a luta armada, ela estava querendo ali fazer um barulho com relação ao desejo do fim do regime militar, né? Então nós teremos aqueles grupos de luta armada, né? O MR8, a VPR, nós teremos o PCB também, né? Na ilegalidade, fazendo aí às vezes desses movimentos de guerrilha contra a ditadura militar. E nesse caso
o problema maior também vai ser relacionado à economia pelo seguinte, né? Além dessa violação de direitos humanos, o problema do milagre econômico, né? Porque o milagre econômico ele não se mostrou tão milagroso. E com o tempo, né, os sinais de esgotamento desse milagre fazia com que parte da sociedade que até então havia se beneficiado com isso, obviamente grande parte da elite brasileira, né, grande parte do empresariado e da classe média alta brasileira, vão começar a reclamar. Por quê? Querendo ou não, esse pessoal vai perder dinheiro, tá? Esse pessoal vai perder dinheiro e setores da sociedade que se beneficiaram do regime e do milagre econômico agora vão criticar o governo, tá? Do lado dos pobres, a gente vai ter aquilo que vai ser, aquilo que será a máxima da vida econômica no Brasil, né? A famosa concentração de renda. Tá? E também, além da concentração de renda, nós teremos o problema no Brasil naquela época com a dívida externa, tá? Dívida externa é essa que o Brasil fazia principalmente com o Fundo Monetário Internacional, tá bom? Então, esses setores reclamando, né? Vai acontecer eleições para o Congresso, né? As eleições para o Congresso ela ainda existem, né? Tanto para deputado quanto para senador. E pela primeira vez, né, aquele sistema de bipartidarismo, né, o MDB, que é o partido da oposição, vai ganhar maior número de cadeiras na Câmara, né? Então vai ter um negócio ali que vai deixar o pessoal um pouco preocupado com isso, né? O governo do Geisel, ele começa em 1974 e vai se encerrar em 1979, tá? Assim, para o Geisel, que provavelmente, né, já sabia que o negócio de militares no poder não duraria muito, ele começa então a fazer uma espécie de abertura, né? E segundo ele, né, nas palavras deles, uma abertura lenta, segura e gradual, né? Lenta, justamente, né, com votações de projetos e tudo mais, segura, que não atrapalhasse obviamente, os interesses do governo em continuar controlando o Brasil, né? E gradual, que aos poucos a coisa ia acontecendo para devolver o Brasil a um governo democrático, ainda que não fosse a intenção do Geisel nesse primeiro momento, mas é o que vai acontecer no governo seguinte, do João Batista de Oliveira Figueiredo, também o último general que foi presidente do Brasil, tá? Então, vamos lá. A ideia de ser segura, tá? Seria segura no caso de que o governo não queria ter tanto problema. Porém, esses problemas vão acontecer da seguinte forma. Ernesto Geisel, ele era o presidente da chamada Sorbonne, né? Daquela escola Sorbonne, que lembra que eu falei para vocês na última conversa nossa sobre ditadura, nós tínhamos, né, o pessoal linha dura e o pessoal Sorbonne, né? O linha dura, aquele pessoal que achava que tinha que ser na base, né, da violência, né, da imposição mesmo ali, do poder legalizado dos militares em cima da população, em cima de qualquer tipo de problema que essa população pudesse ocorrer, e o pessoal da Sorbonne, que tinha um lado um pouco mais civil, um pouco mais voltado a um governo que, ainda que não fosse democrático, mas que tivesse uma participação da sociedade, ainda que controlada, tá? Então, esse pessoal da linha dura, eles vão começar a praticar atos terroristas contra o próprio governo e contra a população. Olha só que interessante, né? Um dos casos, alguns casos que nós teremos, provavelmente vai ser depois do governo do Geisel, mas eu vou falar mais para frente, vai ser o atentado à bomba no dia da comemoração, na comemoração do Dia dos Trabalhadores do Rio Centro, e a carta-bomba que foi enviada, um carro-bomba, né? Tentaram explodir uma bomba, um carro-bomba lá no Rio Centro, e a carta-bomba que vai ser enviada vai ter uma bomba na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e vai ter uma carta-bomba para o presidente da OAB no Rio de Janeiro. Então o negócio não estava brincadeira, não. Os militares não estavam assim muito afim de ficar deixando barato para os civis, tá? Então vamos lá. Esse processo lento, né, e seguro foi de extensão do autoritarismo, ele acaba com atos de exceção, obviamente, tá, para apoiar ainda mais, vai ter a base, né, de apoio do regime. Porque o importante é vocês entenderem o seguinte, tá?
Enquanto o Brasil, né, a população brasileira tentava sobreviver, trabalhando, ganhando pouco, sofrendo com inflação, sofrendo com crise econômica, com troca de moeda, com arroxo salarial, com aquela coisa toda, na cabeça dos militares que estavam no poder, o que interessava era continuar mandando, era continuar controlando ali, querendo ou não, o ganho político que havia naquele momento, tá? E tanto políticos da Arena quanto alguns do MDB acabavam se beneficiando disso. No MDB, havia políticos que realmente eram de oposição, tá? Mas havia aqueles políticos que eram oposição porque não viam razão de estar do outro lado, porque se tivesse razão, provavelmente estariam, tá? E nós vamos perceber que na política brasileira, o fato do Brasil ter se tornado um país democrático em 1985 não garantiu que os políticos também se tornassem tão mais honestos quanto não eram naquela época, tá? Infelizmente, a política no Brasil ela ainda sofre um pouquinho disso, né? Alguns políticos, infelizmente, eles acabam não entendendo qual é a função deles dentro do cenário, tá? Então, vamos lá. Então, dentro do processo de abertura, né, o que vai acontecer? O MDB, ele vai se mostrar muito forte nas eleições, tá? E tudo isso vai fazer com que a ideia desse avanço, né, nesse processo de abertura do Brasil, ele acabe sendo segurado um pouco pelos militares. Quer ver? Vamos lá, vamos explicar aqui. Tem uma parte que eu anotei para vocês aqui. Nos anos de chumbo foram criados órgãos de repressão que possuíam um superpoder. Ou um suprapoder sem respeitar a hierarquia militar. Era preciso reduzir os poderes desses órgãos de repressão sob comando dos militares de linha dura, que eram contrário à abertura. Então, qual é o problema, né? O Geisel, ele percebia que, ainda que ele quisesse fazer esse processo de abertura lenta, gradual e segura, ele precisava controlar esses órgãos que até então, dependendo da situação, sequer respeitavam a hierarquia militar, ainda que fosse formada por militares, tá? Então, uma das coisas que ele vai fazer vai ser depois ele vai acabar com o AI-5. Nesse caso aí, vai facilitar essa vida, tá? Vamos lá. Então, para impedir esse processo de abertura, tá? Essa facção linha dura do Exército, ele vai comandar vários atentados e assassinatos, pique terrorismo mesmo, tá? A gente pode chamar assim, né? Então, em 75, o que vai acontecer? O jornalista da TV Cultura, o Vladimir Herzog, ele vai ser chamado ele foi convocado para prestar esclarecimentos na sede onde hoje é o Comando Militar do Sudeste, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, né, que era a sede do 2º Exército, e ele vai falecer naquele local, né? Inclusive, vão aparecer fotos dele como se ele tivesse cometido suicídio, tá? E essas fotos mostravam que de suicídio aquilo não tinha nada, então ele realmente foi assassinado lá. E o mais interessante nesse ponto é o seguinte, tá? Vladimir Herzog não era um jornalista qualquer, ele fazia parte de uma elite paulista. Elite paulista essa que havia apoiado a ditadura durante um tempo. Então, agora que os paulistas, né, a elite paulista percebeu que estava sofrendo, né, agora que os militares parece que meio que deixaram de lado essa elite paulista, essa elite agora começa a reagir, tá? E em 76, nós teremos o assassinato, infelizmente, né, do operário, o Manuel Fiel Filho, acusado de ser militante do PCdoB. Então, essas duas mortes, né, o Vladimir Herzog, ele morreu, se eu não me engano, lá no 2º Exército, e o Manuel, ele morreu no DOI-CODE, tá? E essas mortes acabaram manchando um pouquinho mais os militares na presidência e no controle ali da repressão, justamente porque, no caso do Herzog, como eu falei, o fato de ser um cara da elite paulista e no caso de apenas um operário que foi chamado de comunista, tá? E aí lembra, como eu falei para vocês, né? Nós tivemos aquele problema do cemitério clandestino lá no bairro de Perus, né, que foi descoberto na época do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que aí depois surgiu aquele processo lá, um programa chamado, esqueci o nome do programa agora, qual que era o nome? Deixa eu tentar lembrar. Comissão da Verdade. Isso, a Comissão da Verdade, ela começa a funcionar nesse sentido, tá? Então vamos lá. Então em 78
vai acontecer eleição direta para governador, deputado e senador. Aliás, seriam realizadas, né, eleições diretas. Só que aí o Geisel, o que ele fez, né? Em 76, por conta 2 anos antes, né, em 76, por conta do excesso de políticos da oposição que venceram, vai ser instituída a Lei Falcão, né, que leva o nome do deputado criador da lei. E essa Lei Falcão, ela limitava a propaganda política. Então, se o eleitor não vê o político, não tem como votar nele, para garantir que houvesse ali um controle maior dos militares no Congresso, inclusive com relação à escolha dos senadores, né? A própria Lei Falcão mais para frente, né, com a eleição para senador, 2/3 do Senado, se eu não me engano, seriam eleitos de forma indireta, então justamente para poder controlar. Em 1977, foi imposto o pacote de abril, tá? O pacote de abril relacionado à parte das eleições. E o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, tá? Que a eleição para governador volta a ser indireta, né? Ou seja, nem chegou a ser direta, ela seria direta em 78, mas aí em 77, um ano antes do que seria eleição direta, ela vai ser indireta, né? Ou seja, serão os deputados da Assembleia que vão eleger o governador. Vai ser o Senado biônico, né? Como eu falei, né? Não 2/3, né? 1/3 do Senado seria eleito de forma indireta, né? Ou seja, 33% do Senado seria nomeado ali pelas assembleias e onde a Arena, nesse caso, era a maioria, né? A Arena, o partido do governo, tá? Nós teremos o aumento do número de deputados da bancada dos estados do Norte e Nordeste, como uma espécie de troca política, justamente para facilitar ali o apoio desses políticos aos militares e vice-versa, tá bom? No entanto, né, quando acaba o governo Geisel, o AI-5 foi extinto, e aí, né, por sorte, a liberdade de imprensa foi restaurada e foram tomadas medidas importantes no rumo à democracia, tá bom? Falando na questão econômica do governo Geisel, a gente pode falar do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, o segundo PND, que vai ser o seguinte, né? Vai ter o Programa Nacional do Álcool, né, o Proálcool, que vai criar um combustível alternativo à gasolina, né, o combustível feito à base de petróleo. Nós teremos um programa nuclear, com a construção das usinas Angra 1 e Angra 2, em convênio com a Alemanha Ocidental. Então, nós estamos ainda naquele momento de Guerra Fria, né? A Alemanha Ocidental, país capitalista, vai dar um apoio para o Brasil na construção da usina nuclear de Angra 1 e Angra 2. E o mais legal de tudo, né? Os alunos aí devem saber, né? O professor explica para vocês que a energia nuclear é uma energia limpa, né? Por incrível que pareça, né? O problema são os resíduos ali do urânio enriquecido, tá? Mas é uma energia limpa, por incrível que pareça. Nós teremos programa hidrelétrico, tá? Com a construção das usinas de Itaipu e Tucuruí, o que vai ser uma boa, tá? Para o fornecimento de energia elétrica para o Brasil, que carecia muito. Ainda hoje nós dependemos muito de energia termoelétrica, tá? Falta cachoeira, vamos dizer assim, para fazer com que a água mova as turbinas, para gerar energia elétrica. Nós teremos o projeto Carajás, que será relacionado à exploração de minério de ferro e de minerais não ferrosos no Brasil, que é uma boa também, tá? Querendo ou não, parte da riqueza do solo brasileiro ela tem que ser preservada pelo governo brasileiro, isso é importante, tá? Não permitir que empresas estrangeiras dominem essa exploração, porque querendo ou não é solo brasileiro, tá? E vai ter a chamada Ferrovia do Aço, né? Que vai ligar São Paulo, Rio e Minas, canalizando esse corredor de exportação para o Porto de Sepetiba, onde todo esse minério de ferro será então levado e vendido aí para o exterior, para que a gente, né, para que o Brasil pudesse ganhar uma grana. Na questão econômica, a gente até pode entender que o governo Geisel ele tentou fazer a sua parte para manter o Brasil ainda no mercado internacional como um bom competidor, tá? Mas, infelizmente, toda essa competição que havia, como nós no Brasil não tínhamos uma indústria ainda muito forte, muito pesada, nós dependíamos muito de capital externo. Então, vinha muito empréstimo para cá, tá? Muito investimento externo e muito empréstimo também. Isso acabou fazendo o Brasil depender muito desses investimentos e ficar devendo muito dinheiro porque pegou emprestado. Tanto é que a dívida externa ela vai ultrapassar os 100 bilhões de dólares. Vai ser uma coisa absurda, tá? Vamos lá. Terminada a eleição, né, terminado o período do governo
do Geisel, vai ter eleição para presidente novamente, de novo, eleições indiretas, e tem candidatos concorrendo, né? Então vai ter candidato da linha dura e vai ter candidato da Sorbonne. O candidato da Sorbonne é o João Batista de Oliveira Figueiredo, que ele era um dos chefes de um setor do governo Geisel, tá? E aí funciona muito aquele negócio da hierarquia militar, tá? Na questão da antiguidade, tá? Então o Geisel consegue fazer o sucessor, que é o Figueiredo, tá? O pessoal da linha dura tentou um golpe, olha que incrível, né? Os próprios militares tentaram um golpe dentro do próprio governo militar, tentando colocar o general Frota, né? Mas o Geisel, ele se alia a setores mais fortes, principalmente do exército, e aí conseguem segurar a onda dos golpistas da linha dura, tá? Então, a ideia do Figueiredo qual que era? Ele já sabia que era o fim da linha para o governo militar, e ele fala, bom, agora nós vamos então abrir de vez o Brasil, começar com esse negócio, e é para soltar todo mundo. Inclusive, teve uma coisa interessante que o Figueiredo falou certa vez, ele disse assim, né, daquela ideia de anistia, né? É para soltar todo mundo, e se não soltar, eu mando prender. Era mais ou menos assim, né? Então, em agosto de 79, o Congresso vota a lei de anistia, e essa anistia, ela é ampla, geral e restrita, tá? Não agradou muito a oposição do MDB, nesse caso, o pessoal da oposição, pelo seguinte: a anistia, ela perdoou aquele cara que foi acusado de crimes contra o governo, mas ela também perdoou o torturador, tá? Então, essa anistia ampla, geral e restrita, ela beneficiou, obviamente, os presos políticos, né, que sofreram tortura, que ficaram presos de forma até injusta, porque eles estavam querendo apenas a democracia, mas também perdoou aqueles torturadores, aqueles que machucaram muitas pessoas, inclusive mataram muitas pessoas, né? Então, tanto o torturado quanto o torturador, eles foram perdoados. Então, o problema foi perdoar o torturador nesse caso, né? Porque, querendo ou não, se o governo tivesse passado a mão na cabeça daquele pessoal que fez coisa errada durante o governo, tá? Outra coisa importante também em 79 que o Figueiredo vai fazer é acabar com o bipartidarismo, tá? Se antes nós tínhamos, né, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que era o partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era o partido da oposição, agora nós temos inúmeros partidos políticos que vão surgir aí, tá? Então, por exemplo, a Arena vai se transformar no PDS, Partido Democrático Social, tá? E o MDB só vai colocar um P ali na frente, que agora vai ser o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, tá? A ideia do pluripartidarismo pode até parecer uma boa quando a gente pensa na questão democrática, porque, querendo ou não, né, cada um vai se filiar àquele partido que vai, de certa forma, ajudar a pessoa, né, que faz parte desse partido político a poder fazer alguma coisa. O próprio nome diz, né, partido, eles tomam parte de certas lutas, no que a gente pode dizer com relação à questão social, à questão econômica, à questão política propriamente dita, mas também ela desestabiliza a democracia, porque com um monte de partido político, a gente fica imaginando que esses partidos estão lá para quê? Né? Então, esse é o maior problema, tá? Vão surgir outros partidos, por exemplo, né, o Leonel Brizola, por conta da anistia, ele vai deixar o exílio e vai fundar o PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista, que seria uma espécie de herdeiro da ideia do Getúlio Vargas. E na década de 80, lá aqui na região do ABC Paulista, vai surgir o Partido dos Trabalhadores, o PT, tendo o Luiz Inácio Lula da Silva como seu principal nome. E aí outros partidos vão surgindo, a gente vai ver nesse caso, tá? Lembra que eu falei? O pessoal da linha dura estava afim meio que estragar a brincadeira da abertura que o governo militar estava fazendo, tá? Então nós tivemos, como eu falei, atentado à bomba na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, uma carta-bomba que foi enviada ao presidente da OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que era um órgão que lutava contra a ditadura, né? Então o presidente da OAB ele vai sofrer um atentado com uma carta-bomba. E houve uma tentativa de colocar uma bomba no Rio Centro, em 30 de abril de 1981, que seria a comemoração do feriado do 1º de maio, tá? E nesse caso da bomba do Rio Centro, se eu não me engano, um sargento vai morrer e um oficial vai ficar ferido, né? Porque eles pegam um carro, tentam colocar ali, ficam prontos ali para poder
preparar esse atentado, mas infelizmente dá ruim ali no explosivo acaba explodindo, né? Desculpa a redundância, acaba explodindo antes do esperado, ferindo mortalmente esse sargento e machucando, se eu não me engano, acho que era um capitão do exército, tá? Como não havia mais AI-5, não teve como segurar a notícia, né? Não tinha mais censura, então os órgãos de imprensa registraram muito essa notícia, tanto é que houve dentro do próprio Rio Centro aquela ideia, né, de fechar os portões, deixar somente um portão acessível para todos, para que houvesse inclusive a morte das pessoas tentando fugir. Se não morressem pela bomba, morreriam pelo tumulto que seria causado pela bomba, tá? Então perceba que os militares eles não estavam bem intencionados nesse sentido não, tá bom? Mas mesmo assim, processo que segue, né? A vida continua. Em 1982 já teremos eleições para governador, tá? O PMDB ele vai conseguir muitos governadores, o PMDB vai conseguir muitos deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Então o PMDB, né, como partido de oposição, ele vai surgir como uma alternativa a essa questão aí do regime militar, tá? Em 1984 vai acontecer o seguinte, né? O deputado Dante de Oliveira, também do PMDB, ele vai apresentar ao Congresso uma emenda à Constituição, tá? A Constituição que vigorava naquela época era a Constituição de 1967, a Constituição da ditadura, né? E essa Constituição, ela dizia que as eleições para presidente seriam feitas no colégio eleitoral, ou seja, seriam os deputados que elegeriam o presidente, tá? Então essa emenda Dante de Oliveira, ela tentava acabar com essa eleição indireta, fazendo com que agora o povo voltasse a escolher o presidente, como aconteceu da última vez ali, se eu não me engano, em 1960, até que foi a última eleição que o Brasil teve para presidente, né? Quando elegeu, se não me falha a memória, o Jânio Quadros, tá? Então nós temos partidos de oposição, setores da Igreja Católica, setores mais populares da Igreja Católica, sindicatos, estudantes. Então eles começam a se reunir em várias cidades do Brasil, solicitando, né, que houvesse eleição, que aí sim seria o chamado movimento Direta Já. Aqui em 1984, se não me falha a memória, na Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, foi um dos maiores comícios que aconteceram, assim como aconteceram em Brasília, no Rio de Janeiro também, e em outras cidades, tá? Então a coisa foi realmente assim, o povo queria votar para presidente. Várias lideranças políticas estavam naquele momento, né? Entre elas, podemos citar o atual presidente, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, Franco Montoro, Leonel Brizola, Orestes Quercia, algum desses já falecidos, né? Desses que eu falei, só o Lula ainda vivo, mas eram lideranças que estavam a fim desse processo aí, tá? Infelizmente, a emenda não foi aprovada, né? Não houve aprovação dessa emenda pelos deputados, né, no Congresso, e a eleição para presidente, né, que decretaria o fim do regime militar, vai ser feita pelo Congresso. Só que a população tinha torcida, né? Porque nós vamos ter os seguintes candidatos, né? Do lado do PMDB, nós teremos aquele que foi o primeiro-ministro do primeiro golpe que João Goulart vai sofrer, Tancredo Neves. Tancredo Neves havia se filiado ao PMDB, né? Pouquinho depois ali da ideia do bipartidarismo, e rompeu com os militares. E o vice dele era um cara que pertencia ao PDS, teve problemas ali com relação à disputa eleitoral, e ele vai fundar um partido, o PFL, o Partido da Frente Liberal, e vai apoiar o PMDB. Esse cara era o José Sarney, tá? Do lado da Arena, nós teremos o Paulo Maluf, do PDS, e nós teremos como vice Guilherme Afif Domingos. Então, vai rolar a eleição na Câmara dos Deputados, vai passar pela TV, inclusive, a eleição, né? Eu lembro disso, eu assisti a eleição pela TV, eu tinha 10 anos de idade, eu sou de 74, e Tancredo ele será eleito de forma indireta, tá? Então, os compromissos do Tancredo: retomar
a economia brasileira, né, fazer com que o Brasil voltasse a ser uma economia onde todos pudessem fazer parte dela, né, o trabalhador pudesse ter um ganho real do seu salário, e o principal ponto era uma nova Constituição, tá? Assim, um plano econômico propriamente dito não era o mote do Tancredo, mas ele queria melhorar o Brasil economicamente. Mas o principal era uma nova Constituição para acabar de vez com aquela Constituição da ditadura militar. Porém, né, Tancredo Neves ele vai ficar doente, né? Ele vai ter um problema de saúde e infelizmente ele vai falecer antes de assumir a presidência, tá? Se não me falha a memória, a morte de Tancredo vai acontecer no dia 21 de abril de 1985, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que foi dia 21 de abril, mesmo feriado, tá? Com o falecimento do Tancredo Neves, abriu espaço para, então, o vice-presidente José Sarney assumir como presidente do Brasil, e a partir daí começa a nossa chamada Nova República no Brasil, tá? Esses dois presidentes aí, né, Geisel e Figueiredo, foram os últimos presidentes do regime militar. O regime militar já dava ar de desgaste, né, ainda que a linha dura tentasse prolongar esse processo. O modelo político, o modelo econômico criado pelos militares não estava fazendo o Brasil como um todo funcionar e fazendo com que setores que até então se beneficiaram da ditadura começassem a criticar a ditadura, e atitudes da linha dura, né, como por exemplo a morte do Vladimir Herzog, fez com que os protestos contra o governo militar se intensificassem, principalmente na região que anteriormente havia apoiado o regime militar, que foi no caso aqui a elite paulista, tá? Com a chegada da nova república, né, o José Sarney ele vai tentar resolver os problemas do Brasil, principalmente na questão econômica, e aí mais para frente nós teremos uma Assembleia Constituinte que vai rolar a Constituição que nós temos até hoje, e esse é um assunto para a gente conversar numa próxima aula, tá? No próximo encontro nosso, né? Nem vou chamar mais de aula aqui, porque agora é só bate-papo, estou trocando ideia com vocês, e eu espero que vocês aí tenham gostado desse assunto, tá? Se vocês tiverem qualquer comentário, fique à vontade para fazer seu comentário, tirar sua dúvida, obviamente com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Se você ainda não se inscreveu, por favor, considere se inscrever, curta o vídeo, né? Compartilhe com mais pessoas para que a gente possa ter mais gente para trocar ideia, mais gente para bater papo. Sou sincero em dizer que não tenho nenhum tipo de intenção aqui com relação à grana nesse negócio, tá? Graças a Deus e ao trabalho que eu presto, eu já consigo me manter com o meu emprego de professor, e eu gosto muito de ser professor, né? Eu até brinco com os meus alunos, né? Eu sou uma das poucas pessoas que faz o que gosta e ainda ganha para isso. Olha que legal, né? Mas, né, se caso dê tudo certo, não é brincadeira que eu faço com os meus alunos, né? Nós somos em 344 pessoas agora conversando, né? De inscritos, né? E se eu chegar a 1 milhão, tá bom. Brincadeiras à parte, obrigado mais uma vez aí pela participação. Fico muito feliz aí por você ter depositado 30 minutos do seu tempo para prestar atenção nesse simples professor, e a gente se vê numa próxima. Um abraço, com licença.